aqui, ver essa igreja cheia, me emociona muito. Eu lembro das minhas viagens que eu fazia para Santa Catarina, lá em Pinhalzinho. Eu conheci o pastor Ivandro. Ao primeiro momento, ele, quem sabe, tanto quando ele veio para cá no encontro, quando eu fui para lá, ele um pouco mais tradicional que eu, e eu cabeludo, rock and roll, e ele mais coroa, como sempre, brincadeira. O Senhor conectou as nossas vidas. E muitas coisas eu acredito que ele não concordava em mim, algumas coisas não concordava nele, mas nós caminhamos uma conexão que destrava destinos. E nós entendemos isso já numa mensagem que foi pregada um dia aqui. E esse homem, mesmo à distância, ele nunca mediu esforços para nos abençoar como igreja. Esse homem um dia saiu lá, Pinhalzinho, viajou 500 quilômetros, bateu na minha casa, estou chegando aí, abriu o portão e ele falou assim: eu vim aqui só para te dar um abraço. Deus mandou eu vir aqui só para te dar um abraço. Eu e minha esposa estávamos precisando muito daquele abraço. E Deus falou para eles saírem e viajar 500 quilômetros para nos dar um abraço. Estávamos numa fase bem difícil da igreja. A igreja prestes a fechar as portas, tudo ruim, tudo caminhando para um ambiente de tristeza. Esse pastor levantava ofertas lá na igreja dele. Transferia para cá para nos abençoar. Para pagarmos o nosso aluguel, ajudar a pagar nossas contas. Não por causa do dinheiro, mas pela atitude. Pela forma com que ele nos olhou, e é com muita honra hoje que eu recebo ele para ministrar a palavra aqui. Um homem simples, mas com um coração gigante. E eu sei que ele tem algo a liberar sobre a sua vida. Pastor Ivandro, seja bem-vindo a essa casa. Sinta-se em casa, pastor, sinta-se à vontade. Essa igreja, quem sabe nem todos te conhecem, mas pode ter certeza que muitos já te amam aqui. E seja bem-vindo a esse lugar. Seja livre no Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Quem não comeu hoje? Esse amém foi para mim, agora você diga para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sou bem chorão. Mas eu só choro na presença do Senhor. Eu não choro. É muito difícil eu chorar no dia a dia. Mas agora, quando estou na presença do Senhor, por quê? Porque Ele fez tudo por mim. Eu não tenho falta de nada. Quando eu entendi que Ele supre todas as nossas necessidades, o importante é nós não atrapalhar Ele. Tudo mudou. Eu era um depressivo. Eu fui para a igreja por causa da depressão. Mas quando prontamente entreguei meu coração, eu esqueci até da depressão. E hoje eu me alegro por poder fazer parte de um reino que está sendo estabelecido aqui na terra, para posteriormente ir morar para sempre com Jesus. Eu queria pedir licença antes de eu começar a ministrar. Talvez, irmãos, eu sei que, como o pastor Jimmy falou, a gente tem os nossos pensamentos, mas o Senhor, Ele que dirige. Quando nós nos submetemos à sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, nós precisamos ser sensíveis à sua voz e deixar que Ele conduz. Às vezes a gente quer usar Deus e Deus só quer nos usar. Nós não precisamos usar Ele. Basta nós deixar que Ele nos use. E quando a gente deixa que Ele nos use, automaticamente a obra é perfeita e ela é grandiosa. Como o pastor Jimmy falou, a gente conheceu ele há 7 anos. Era num momento de incerteza, não só para nós como igreja,
mas também em uma série de situações. Nós estávamos iniciando uma igreja, pela vontade de Deus, uma série de obstáculos, e eu confesso que eu vim para cá, eu vim meio que obrigado no encontro. Eu vim mais para agradar os irmãos que eu vim sozinho, mas quando eu estava me dirigindo para cá, eu estava sentado atrás no banco, e eu pedi, mas senhor, o que eu vou fazer lá? O senhor disse assim, você vai ter comunhão com o pastor de lá. E eu nunca tinha visto ele, mas prontamente quando vi, parecia que eu há anos o conhecia. E aqui eu recebi muitas palavras, de direcionamento, muitas palavras que me deram um norte, muitas palavras que fizeram com que eu tivesse um caminho a seguir da parte de Deus. Deus usou muitas pessoas para falar e para nos orientar. E a gente sempre tem que dar honra a quem nos ajuda, a quem também um dia estendeu a mão a nós. E hoje eu queria honrar uma pessoa que eu nunca recebi, eu já tenho alguns anos de caminhada, praticamente 28 anos de estrada, de evangelho, e eu nunca recebi uma profecia que falou tão contundente, que falou tão certo o que eu tinha falado com Deus, como eu recebi de um irmão que daqui a pouco eu vou chamar aqui. E eu não vou fazer isso, irmãos, para você talvez pensar, mas querer mostrar ou não. Eu não tenho essa necessidade. É que Deus falou assim, que através disso será liberado sobre essa igreja, sobre a vida de vocês, uma unção de honra tremendo, tanto da parte de Deus, como da parte de vocês também, acerca das coisas de Deus. E é tão interessante, irmãos, que isso que vai acontecer hoje, fui eu que profetizei sobre a vida dele há 5 anos atrás. Então veja só, irmãos, como Elias profetizou que não ia chover por 3 anos, e ele acabou vivendo aquele ciclo, ele acabou sofrendo as consequências, mas foi ele que profetizou. Então, eu profetizei, e a profecia vai se cumprir através de mim. Eu queria chamar a minha esposa. O senhor permite, pastor? Essa loira bonita, mas tira os olhos da minha vinha, hein? Eu não vendo, não troco e não negocio. Brincadeira. É que quando eu conheci ela, ela não conhecia Jesus, daí ela não teve tempo de orar, daí não deu mais tempo. Eu orei bastante. Eu queria chamar o Tiago e também a sua esposa aqui. Ale. O Tiago é um profeta que Deus levantou, e por 2 situações Deus usou ele grandiosamente para falar comigo, e tudo que ele falou aconteceu. E Deus falou assim para mim a última vez que eu estava aqui, que a profecia que eu tinha liberado sobre ele, que ele ia ganhar um carro, era eu que ia cumprir. Só que o carro não é meu. O carro é da minha esposa. Mas como a gente é um só corpo, entenda uma coisa. Deus começou a me pedir uma moto. Conforme vai aumentando a exigência, Deus também vai exigir mais de você. A primeira coisa que eu dei foi uma moto CG. Depois Deus me pediu um Palio. Depois me pediu como é que é aqueles carros da Chevrolet que tem o que é curtinho e tem o que é sedã, Corsa. Depois foi um Camry.
Depois, o ano passado foi um Elantra e hoje foi o Jeep. Nós vamos dar o Jeep para vocês. Só que tem um detalhe. Nós não vamos entregar já, você vai ter que ir vocês lá buscar quando tiver o encontro, tá? Mas é de vocês. É um Jeep que ele não é novo, mas ele está muito bem conservado, é 2016. E o que é interessante, a minha filha, ela bateu ele, né? E deu só uma no paralama. E nós fomos deixando. Porque eu tenho um carro, ela tem esse, é só para andar mais na cidade. E daí, Deus vai trabalhando. No final do ano, tem uns irmãos lá que tinham um Palio para viajar. E Deus falou com ela, empresta teu carro. E aí eu disse, não, mas eu vou arrumar o carro, botar pneu novo, né? Mas mal eu sabia que Deus ia falar. Se você for perguntar para mim, eu na idade que eu tô, a gente sabe que a gente já não tem mais o mesmo vigor. O ano passado, Deus pediu o meu carro, era um Elantra. Eu tive que comprar um financiado, nós tínhamos 2 carros pagos. A gente vai começar tudo de novo, mas eu entendo, irmão, você tem que entender que nada é teu. Tudo Deus te empresta. Se você tem alguma coisa, não é tua. Ele te emprestou. Tu vai perguntar para mim, não é por causa dele, tu quer dar o carro? Eu não queria. Por quê? Porque eu vou ter que comprar outro, vou ter que trabalhar, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. É a mesma coisa que você, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não é meu, eu sei que de uma forma ou outra, ele vai repor, vai dar para ela que vai ser a mais sacrificada, ela vai ficar sem, mas a gente se vira. Então, irmãos, não retenha nada, tudo que você tem não é de você. É de Jesus. Quando eu aprendi isso, irmãos, as coisas começaram a acontecer. Eu já ganhei mais de 100 mil reais por mês, mas eu não tinha nada. Por quê? Porque eu não estava fazendo a vontade do Senhor. Quando eu comecei a fazer a vontade do Senhor, todas as coisas Ele começou a colocar em seu lugar. Então, irmãos, a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Vocês vão vigiar eles, se eles não cuidar bem, vocês me falam. Eu cuido bem, tudo que Jesus me dá, eu cuido bem, eu não sou apegado, mas eu cuido, eu zelo, por quê? Porque não é meu, ele me emprestou. Então, cuide bem, amém? Abra sua Bíblia em João 15:15. Até a meia-noite nós terminamos, tá? Fique tranquilo. Quem está aqui pela primeira vez, nunca tinha vindo à igreja Comunidade Ativa? Todos são da casa. Ah, tem uns visitantes. Obrigado pela presença de vocês. Jesus ama vocês. Eu sempre digo que não há coincidência na agenda de Deus, mas há propósito. Tenho certeza que Deus tem um propósito acerca desse momento. Quero agradecer também ao pastor Jimmy por ter nos confiado e nos deixado ministrar. Confesso, irmãos, que eu tenho alguma experiência com Deus sobre milagres. A palavra eu ministro, mas não é algo que eu não tenho no coração o púlpito. A gente fala porque é ofício, mas eu tenho certeza que não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo que vai falar na minha boca, transmitindo aquilo que você veio buscar, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Todos acharam?
João 15:15. Mas antes de começar a palavra, eu quero chamar 5 pessoas aqui bem rapidinho. Vem aqui você. Pode ser o irmão lá, o Tiago. Mais o irmão aí. Ai, ai, ai. Pega aí para mim, fazendo favor. Ai, ai, ai. Pode desligar, não. Bota para lá. Mais um. Vem aqui, pastor Nicolas. Eu não chamei eles aqui para constranger eles. O que eles responder está certo, não está errado. Aí eu vou explicar depois. Mas é para que a gente tenha um entendimento acerca do que Jesus quer de mim e de você. Como é que é o seu nome? Lincoln. Por favor, vem aqui pertinho. O que você quer ser? Ovelha, servo ou amigo de Jesus? Boa resposta. Tiaguinho. Os 3? Sabe o que ele falou? Também. Os 3? E você? Os 3? Tu também? Amigo? Amém. Os 3 estão certos. Mas vocês já vão entender. Jesus, ele está sempre procurando um relacionamento maior comigo e contigo. Pode sentar, obrigado. A palavra que nós abrimos, ela diz assim: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigo, pois tudo que ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então Jesus, ele sempre vai buscar um relacionamento maior comigo e contigo. Nós viemos como ovelha. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em João 10:11. Eu preciso ler para que você entenda, para que não fique só nas minhas palavras, mas que você veja que isso tem base bíblica. João 10:11. Aqui ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas... Então ele está nos chamando de ovelhas. Agora tu vai para Romanos 6:22. Romanos 6:22. Entenda, a vírgula na Bíblia ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que nós temos que meditar, porque ali existe algo que o Senhor quer relevar, quer falar. Ele diz: agora, vírgula, porém, vírgula, libertos do pecado e feitos servos de Deus, vírgula, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós vimos que quando a gente vai para a igreja, a gente vem como ovelha. Mas nós não temos que continuar como ovelha. Ele sempre quer buscar uma profundidade, um relacionamento maior. Tanto é que ele diz assim que nós devemos chegar a um grau de varão perfeitos, nos assemelhando a Jesus. Mas o grande problema nosso é que nós queremos permanecer naquele estado. Nós não queremos evoluir. Nós viemos como ovelha e queremos sempre ser cuidado, ser tratado, ser massageado. E não, ele quer que nós venhamos a galgar níveis maiores. Agora, eu vou deixar de ser ovelha? Não, você continua sendo ovelha, mas não fique mais com o grau de ovelha. Atinja níveis maiores. Eu não posso ser servo? Pode ser servo. Mas aqui ele diz algo tão importante. Eu não quero mais chamar vocês de servo, mas eu quero chamar vocês de amigo. Amados,
Hoje nós vivemos um tempo onde nós precisamos estar atentos a tudo quanto está acontecendo. Os tempos mudaram, as ferramentas são outras. As ferramentas de guerra, outras são espirituais. Não são mais braçal. Se tentou de todas as formas se vencer, mas em nada deu jeito. O jeito que o Senhor quer é o jeito espiritual, é as ferramentas espirituais. Mas para isso nós precisamos chegar ao nível de amigo, porque o amigo ele goza de intimidade. Ao amigo são revelados particularidades que muitas vezes o servo ele não tem essa revelação. Então chegou o tempo da qual o Senhor quer nos dar direcionamento. Ele quer falar acerca do que nós devemos fazer, do que nós devemos praticar e de que forma nós devemos praticar e quais as ferramentas necessárias. Mas como que eu me torno um amigo de Jesus? Como é que eu posso ser um amigo de Jesus? Existem 7 procedimentos bíblicos extremamente necessários. São 7 que eu considero, na minha ótica, os mais difíceis, mas que nós devemos fazer, porque senão, o que acontece? Vai haver uma separação de nós para com o Senhor. E quando eu me separo, eu não vou mais saber o que está acontecendo, eu não vou ter mais as revelações, eu não vou mais compartilhar daquela amizade íntima. E a intimidade, ela é gerada aonde? Ela é gerada no quarto. Hoje, nós temos confundido os ambientes. Nós temos misturado tudo. O que é para fazer na cozinha, nós queremos fazer na sala. O que é para fazer na sala, nós queremos fazer no quarto. É uma bagunça e nós precisamos entender que o Senhor é um Deus que é um Deus perfeito. Ele não é um Deus de bagunça. Marta era alguém que estava na cozinha. Era alguém que estava ali, cuidando dos afazeres da cozinha. Mas ela foi incomodar Maria, que estava na sala conversando com Jesus. Mas por que ela foi incomodar? Ela não teve a percepção, não teve a sabedoria para lidar com aquela situação. Por certo, ela não tinha o quarto como um momento de intimidade com o seu Senhor, com Jesus. Então nós precisamos colocar paredes. O que é para fazer na cozinha? A cozinha, Marta ali eu vejo que seria uma igreja com ansiedade. Ela vem e fala: ô Senhor, libera a Maria para me ajudar na cozinha. Libera ela. E a Maria estava mais preocupada com as coisas do reino. Ela estava na sala buscando relacionamento. Mas o que existia? Não existia a porta. Por quê? Porque ela teve acesso muito fácil à sala. E hoje nós vimos isso, a gente precisa ter bem isso claro. Cada coisa no seu lugar. Aonde que eu busco intimidade? Eu busco lá no meu quarto. Tanto é que Jesus disse: vai ao teu quarto, fecha a tua porta. O que é fechar a porta nos dias de hoje? É você se separar das coisas do mundo, do celular, das coisas que atrapalham da gente ter intimidade. No quarto, o Senhor quer revelar acerca daquilo que Ele tem, daquilo que Ele espera de mim e de você. Mas se eu não fechar a porta, eu vou começar a ouvir vozes estranhas. Na sala, muitas vezes, tem muita gente falando, tem muita gente conversando. Não é um ambiente propício para que a gente realmente tenha uma intimidade maior com o Senhor. Amém? Está comigo? Então, amados, só tem 10 folhas aqui, mas passa rápido, tá? Fique tranquilo. Não durma, fique atento que Jesus quer ensinar algo muito precioso para as nossas vidas no dia de hoje. O culpado foi o Jimmy, deixou tudo fora de lugar aqui, ó. Não fui eu o culpado. Então, irmãos, o que a intimidade gera? O que a intimidade ela propicia? A intimidade revela o coração de cada um de nós. Por que Jesus quer que a gente vá para o quarto? Porque lá nós vamos revelar o que está dentro de nós. Porque a intimidade, ela revela isso. Outra coisa importante.
torna-nos íntimos do Pai. Também podemos ouvir sua voz e sua direção. Irmãos, não existe melhor direção do que a provinda de Deus. Ela é clara, ela é sucinta. Ela não deixa sombra de dúvidas. Irmão, se você me perguntar assim, há 15 anos atrás, você tinha certeza de que era Deus que falava? Não tinha. Mas por que que hoje eu tenho? Por causa que a intimidade que foi gerada, mas isso é de um ano, de 2 anos, não, é uma constância. De constantemente ir para o quarto, dobrar o joelho, fechar a porta, não ouvir os sons que vêm de fora. Não ouvir o que o mundo está dizendo, o que o mundo está falando. Ah, vem isso, vem aquilo, vem problema, vem dificuldade. Entenda uma coisa, que o nosso Deus não está em dificuldade, Ele não está com problema também. O controle está nas suas mãos. E muitas vezes Ele permite algumas coisas para alinhar nós. Em tempos de crise, nós voltamos para a casa do Pai, não é verdade? Veja só, entenda. Ali, o filho pródigo, ele sai de casa. Ele pega tudo que era dele e resolve viver a vida. Mas quando que ele resolve voltar? Quando deu um tempo de crise. Então esse tempo de crise é um tempo especial. É um tempo da qual o Senhor vai nos alinhar para coisas maiores, para coisas grandiosas que Ele tem sobre mim e sobre a tua vida. O reflexo de como anda a sociedade é como a igreja está. E hoje o Senhor precisou o quê? Um tempo de crise para nos alinhar, para chamar a nossa atenção, para nos fazer voltar para o quarto, para nos fazer voltar a ter mais intimidade, para nós ser mais amigo dele, para nós ter mais revelações. Nós vimos uma confusão tão grande, pessoas falando na internet, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não aconteceu nada. Por quê? Porque as pessoas não tinham mais a intimidade necessária com o amigo chamado Jesus. Não gastaram mais tempo hoje, pelos afazeres, pela correria, muitas vezes nós esquecemos esse tempo precioso que é com Jesus. Eu sempre falo lá, quem gasta tempo com Jesus, não gasta tempo. O tempo com Jesus é extremamente necessário. Nós temos dentro de nós um chip que foi colocado por Adão. O Adão já era da tecnologia, não era? Foi colocado um chip para nós andar errado, para nós funcionar errado. E se nós não tiver constantemente no conserto lá de Jesus, a gente vai funcionar errado. Nós vamos funcionar errado. E quando a gente começa a funcionar errado, a gente sempre começa a achar culpados. Adão, esses dias o Senhor me deu uma revelação muito contundente. Ele disse assim, sabe por que que Adão, quando o pecado entrou, a primeira coisa que ele falou, foi a Eva que você me deu. Foi por causa da Eva. E o Senhor falou assim, naquele momento que ele viu a Eva como problema, não como uma ajudadora, como uma auxiliadora, como alguém que eu coloquei para auxiliar ele em cumprir propósito, ele já estava na carne e não no espírito. E quando eu estou na carne, eu sempre vou achar culpado para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Eu não vou mais conseguir olhar com uma ótica espiritual, mas sim uma ótica carnal. Quando eu estou na carne, a igreja é problema, o pastor é problema, o meu irmão é problema, a sociedade é problema, o governo é problema, tudo é problema. Por quê? Porque eu perdi a ótica espiritual. Porque quando eu estou no espírito, automaticamente ele vai testificar e vai dizer, não, meu filho, é assim, assim, assim. Amém? A intimidade também revela-nos nossos erros. Ouvimos sua voz e sentimos sua presença com muito mais intensidade. Agora nós vamos falar dos 7 ensinos de Jesus que pode ser considerado por mim e também lendo a palavra, eu os considero os mais difíceis. Mas entenda, eles são necessários para que a gente venha cada vez nos tornar mais amigo de Jesus. Se a gente cometer algum delito acerca, não fazer e não praticar o que está escrito, automaticamente nós vamos ter uma separação de Deus. E como é que eu
eu vou conseguir entender o que ele quer transmitir. Quem é antigo aqui lembra que tinha aqueles rádios, né? AM. Aí não sintonizava ali na onda, só dava chiu. Assim é crente que é desligado de Jesus, ele só dá chiu, não escuta nada, aí não tem revelação. Por isso nós temos que estar ligados na sintonia do céu, na sintonia de Jesus. Então vamos lá. O primeiro, esse eu gosto muito. Diz assim: tudo quanto, vírgula, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Então, tudo que você quiser, faça para o outro também. Porque a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Mas qual a nossa ótica? Eu só vou fazer se eu receber. No céu existe uma moeda. Qual é a moeda do céu? Aqui nós vendemos e nós compramos. Mas no céu existe uma moeda que é o dar. Então tudo que você quiser, tudo que você desejar, faça primeiro para o outro. Amém? E que torna esse ensino difícil é que temos que passar por cima dos nossos próprios interesses particulares, quando decidimos agir com as pessoas da mesma forma que gostamos que age conosco. O agravante é que somos muito interesseiros, não pensamos no próximo quando tomamos nossa atitude. Normalmente, a gente não é egoísta. A gente pensa em nós primeiro para depois fazer alguma coisa. E Jesus, ele pensou nele quando foi para a cruz? Não, ele pensou em mim e em você. Amém? O segundo, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas o que a gente normalmente quer, foi ele apontar. E Jesus, ele ensina o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18,15. Somos mais inclinados à fofoca e não à solução de demandas entre nós, do que na solução delas. Esse ensino de Cristo é um dos mais difíceis porque exige uma atitude de humildade e amor, mesmo quando não fomos os agentes diretos do erro. Mas foi ele que pecou, e Jesus diz, grande coisa. Vai lá e pede perdão. Mas não fui eu. Peça perdão. Se ele não te perdoar, o problema é dele, tu está livre da acusação do inimigo. Amém? Outra coisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Em todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o que é buscar primeiro o reino do céu? É vir a um culto domingo? É orar uma vez por semana? É ler a Bíblia uma vez por semana? Buscar em primeiro lugar o reino do céu é você priorizar de verdade Jesus. Quando eu entendo que Ele é a prioridade na minha vida, automaticamente eu vou me tornar prioridade para Ele também. Mas ele faz troca, ele não faz troca. Diz que ele pesa em justa balança. Então, tudo que você apresentar, o que você vai ter. Muitas vezes a tua vida é reflexo daquilo que você faz. A Bíblia diz que a bênção e a maldição está nas nossas mãos. Então, são ações. Então, ele diz, buscar em primeiro lugar, mas é buscar em primeiro lugar, priorizar Cristo. Eu tenho meu genro, e ele era assim. Hoje teve culto. Aí, no outro domingo, tem um passeio no shopping. O que ele fazia? Eu vou passear no shopping. É importante, eu tenho que ter o meu lazer, eu tenho que ter o meu momento com a família. Excelente. Eu disse, eu entendo a tua posição. Mas e Jesus como vê isso? Ele vê como uma troca. Para ti, o mais importante era o passeio, não era Jesus. Eu não troco ele, eu sempre digo, eu não faço o que eu faço, porque eu sou pastor. Eu entendi que eu tenho que priorizar ele em tudo.
Mas em tudo, é na busca, é no culto, é em todas as coisas. Quando você entender isso, automaticamente pode ter certeza que você vai romper em muitas coisas. Amém? Quarto, isso que eu falei aí, buscar em primeiro o reino do céu, é Mateus 6,33. Quarto ensino, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Irmãos, muitas vezes Deus bota a bênção do nosso lado. Mateus 5,44. E a gente quer matar a bênção, não é verdade? A gente quer pegar e eliminar a bênção. E Jesus, Ele sempre está nos dando oportunidade. Se você é brabo, o que Ele vai colocar do teu lado? Para gerar paciência. A tribulação. Ah, mas essa mulher que o Senhor me deu, ela é bênção, irmãos. Deus colocou ela para te treinar, para que você venha cada vez ter mais capacidade, você venha estar melhor fisicamente, né? Para que você possa exercer aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Então entenda isso, nada acontece por acaso. O açoite do Pai não é para te maltratar, é para te aperfeiçoar. Entenda isso. Ai, meu Deus, está doendo, que prova. Glória a Deus, Senhor. Continua, acelera o processo. Quanto mais rápido acontecer, mais rápido eu vou gozar do propósito. Irmãos, quem não entende o processo não vai gozar do propósito. Então, é extremamente importante que a gente venha amar os nossos inimigos. Qual é a essência de Deus? É amor. Como é que eu vou amar realmente o meu irmão? Como é que eu vou amar de verdade, de coração, não por interesse? Deus coloca aquelas pessoas que você nunca na tua ótica humana ia amar. Muitas vezes é aquele que está lá na frente da tua casa, um indigente. Muitas vezes é uma pessoa que está maltratada, mas Jesus coloca do teu lado para você exercer o amor, para cada vez você se aperfeiçoar mais e para cada vez você ter mais a semelhança dele. Amém? Quinto, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te a outra. Mateus 5,39. Ah, não, eu sou macho. Se me bater, eu vou bater também. Ah, eu não levo desaforo para casa. Quantos no trânsito aí brigam? Eu brigava também. De vez em quando o italiano vem dar vontade de xingar, mas daí eu lembro do versículo só. Fecha a boca. Às vezes eu penso, mas se eu tivesse uma arma aqui, mas só penso. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, irmãos, é extremamente importante a gente atentar para esses ensinos. Aqui ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta a outra. Sexto, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mateus 6,19. A Bíblia diz onde é que está o nosso coração, está o nosso tesouro. E é do nosso coração que procede as saídas da vida. Tem gente que diz assim: ah, mas o Senhor conhece o meu coração. Por conhecer o coração, Ele vai sondar e vai ver o que tem lá dentro. Então, meu amado, não acumuleis. Eu, se fosse pensar humanamente, eu ia dizer: não, mas eu vou ficar com o carro. Mas a nossa ótica tem que ser uma ótica no céu, porque aqui tudo vai passar. Aqui não vai ficar nada. Aqui, ele diz: a traça e a ferrugem corrói, ladrões escavam e roubam. Esse ensino é difícil porque exige que valorizemos mais o que não é palpável. Por natureza, gostamos de ver para crer. Gostamos do ter, do possuir, e por isso colocamos nossa energia nisso, deixando de acumular tesouros preciosos diante de Deus. Então entenda.
granjei coisas no céu e não na terra. Aqui na terra tudo vai passar. Tudo vai ficar. Tu pode ser o maior milionário, o cara que não tem um centavo no bolso. Tudo vai ficar. Mas o céu é eterno. Então isso nós devemos valorizar, isso nós devemos priorizar. Hoje o inimigo está nos confundindo muito. Eu tenho necessidade, você tem necessidade, mas o Senhor diz assim: irmãos, um dia, por teimar muito com Deus, eu cheguei a dever 2 milhões e pouco no dia de hoje, ganhando um salário excelente, mas eu não fazia o que Deus queria. E eu tinha uma ansiedade muito grande por pagar a dívida. E eu estou descendo o elevador, Deus falou assim: a ansiedade é a clara evidência de um coração que não aprendeu a descansar de verdade em mim. Eu escrevi, eu tinha um papelzinho de mercado. Não resolveu o meu problema naquele dia, mas aonde resolveu? Dentro do meu coração. Automaticamente eu descansei de verdade. O Senhor foi gradativamente botando todas as coisas em seu lugar. Hoje nós vivemos uma ansiedade tremenda pelo amanhã, o que vai acontecer. Mas Deus, Ele sabe do que eu e você precisamos. O que nós temos que fazer? Priorizar as coisas do céu. Ele diz: não vos torneis ansiosos por coisa alguma. Eu li muito, irmão, se você é ansioso, vai lá em Mateus e lê, eu acho que é 6 alguma coisa. Diz assim: os passarinhos, eles não juntam, não colocam em celeiro, né, não guardam, mas o vosso Pai Celestial não os deixa faltar nada. Se Ele cuida assim dos passarinhos, não vai cuidar de mim, de você, que somos imagem e semelhança dEle? Uma vez, irmãos, vê como a gente tem uma ótica humana. Nós estávamos numa fazenda, eu e um cara, e na frente tinha um graneleiro cheio de arroz. E o cara da frente não viu e começou a cair muito arroz. E tu olhava e tinha uns chupinhos pretos comendo arroz. Daí, olha só, ele era irmão da igreja, ele era presbítero da assembleia. Ele fazendeiro, né, com tudo dentro de casa. E ele disse assim: olha lá, o cara não está vendo que está desperdiçando um monte de arroz? E eu falei: é os passarinhos que estavam clamando e Deus está respondendo. Então Deus responde a tua oração. Mas arranca essa ansiedade, arranca isso de dentro do teu coração. A ansiedade mostra muito para o Senhor o que está dentro do teu coração, qual é o grau de confiança que tu tem nele. Amém? E o 7º, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6:25. Ter fé é entregar tudo o que temos e todo o nosso ser aos cuidados de Deus. A prática desse ensino se torna mais difícil quando estamos diante de necessidades que escapam de nossas mãos e da nossa força para saná-los. Irmãos, entenda uma coisa: Deus está sempre te tirando a condição. Se você perceber, Ele está sempre querendo puxar o teu tapete e o meu tapete. Por quê? Porque se a gente tiver na nossa mão para resolver, a gente não entrega. Quando é que a gente escuta a Deus? Quando vem a dor. Quando a dor começa a ser intensa, o que a gente vai fazendo? A dor vem vindo, nós vamos fazer assim: ai, fala Jesus. Começamos a falar baixo. E de repente, fala Jesus que eu te escuto. Aí Jesus disse: mas eu queria, antes já que você entendesse, mas eu tive que colocar a dor. Quanto tempo Deus está falando comigo, contigo, acerca do que vinha para o Brasil, do que a gente tinha que fazer, mas nós estávamos esquecendo da intimidade, do quarto, da amizade com Jesus. Aí Ele diz: não, eu vou mandar um aperto, vou mandar uma crise, aí vocês vão voltar para casa, vocês vão voltar para o quarto, vocês vão voltar para o joelho, vocês vão voltar para o jejum. Eu confesso, irmãos, que eu fazia aquele jejum assim da meia-noite ao meio-dia, dormia até às 8, mas sabe que de uns dias para cá o Senhor começou a me instigar acerca disso tudo, porque a gente vai esquecendo os marcos.
Nós vamos esquecendo as boas práticas, o que realmente a Bíblia ela ensina. O que que a Bíblia é? Ela é um manual de funcionamento do ser humano. Se eu e você quisermos funcionar bem, nós temos que praticar tudo o que está escrito ali. Ah, não, mas eu vou fazer isso e vou deixar aquilo. Não, irmãos, você vai funcionar mal. A Bíblia ela é clara acerca de tudo o que eu preciso. Aí já comecei a fazer um jejum de 3 dias, mais um de 2. E vou começar a intensificar. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos constranger. Lá tem um irmão na igreja, ele faz 7 dias só tomando água. E faz pouquinho tempo que ele começou. Mas é que a gente acha que a gente já tem um depósito muito bom no céu e começa gradativamente a relaxar. É a mesma coisa que a academia. Tu vai treinando, né? Tu tá lá, com vigor, que nem o pastor Jimmy, assim. Tá barrigudinho, agora já tá afinando. Mas é que um dia ele começa, hoje eu não vou. Ah, tá chovendo. Amanhã tá quente. Ah, depois eu tô com preguiça. A gente vai diminuindo a intensidade. E quando vê, a gente fica estacionado novamente, fica parado. Depois é difícil de recomeçar. Assim também espiritualmente. Esses dias Deus falou algo muito interessante. Começou a falar comigo sobre a Arca de Noé. Daí me levou à Bíblia, aonde ele falou que chamou Noé com 480 anos. E ele disse, em 120 anos vai vir o dilúvio. A Bíblia não diz quantos anos que ele levou, categoricamente, se levou 120 anos, se levou 100, se levou 80, se levou 60 para construir. Mas vamos dizer que ele levou 60. Mas um dia ele estava com preguiça. Ele não pregou direito lá, ele não fez bem feito. O que ia acontecer com a arca quando ela foi colocada a navegar? Ela ia afundar. Porque o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho, tem uma vírgula. Confia e o mais, ele faz o mais, mas o que compete a mim e você, ele não vai fazer. Daí o Senhor disse assim para mim. Sabe por que tem gente que fica muito tempo na igreja e eu não boto a arca a navegar? Pergunta para o teu irmão. Por que ele não coloca a arca a navegar? Ele disse assim para mim. Porque a arca ainda não está construída. Eu só vou colocar a arca a navegar quando ela estiver bem feita. O que é a arca? A minha e a tua vida diante de Deus. O propósito só vai acontecer quando a arca estiver bem construída. Senão o que acontece? Ela vai ficar sendo construída. E tudo que passa muito tempo, que você começa uma casa e demora tempo, tu vai fazer o quê? Tu vai te cansar. Tu vai te desgastar, tu vai te fadigar, porque tu não vê o resultado do teu trabalho, o resultado da obra que tu está fazendo, tu quer logo usar ela, não é verdade? Quem já construiu aqui? Construiu uma casa. A gente não tem uma ansiedade para vê-la logo pronta. E quando começa a demorar, mas pô, isso aí não termina, né? Não estou vendo o resultado, incomodação, sujeira, uma série de coisas. E assim é espiritualmente. Tu fica construindo, passa o tempo, não acontece. Mais um ano, mais outro ano, e assim vai. Tu vai perdendo o foco, tu vai dizendo, mas Deus prometeu e não acontece. Mas não é que ele falhou, é nós que não construímos. Irmãos, todo dia que você tem oportunidade, não desperdice a oportunidade de ler uma Bíblia, de orar, de estar em culto, de estar em comunhão com Cristo. Porque quem vai usar a arca é você mesmo, a obra que você fizer, quem vai usufruir é você mesmo. Então entenda, nós temos hoje um tempo de intimidade plena com Jesus, um tempo de premissa com Ele. Gastar um tempo com Ele, por quê? Porque senão nós não vamos suportar. Eu não posso falar por causa do tempo, eu estive num lugar, eu fiquei 13 dias sendo ministrado, buscando o Senhor, culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, busca,
E lá foi dado muitos direcionamentos. Irmãos, quando mudou o governo, foi liberado muitos demônios que estão sobre o Brasil. E aquele cristão que não tiver bem aliado, não vai suportar, tu não vai ter a direção, vai ser muito fácil de nos confundir. Por isso, irmãos, mais uma vez eu alerto, vai para o quarto. Gaste tempo no quarto, gaste tempo com Jesus, procure intimidade com Ele para ver o que Ele quer falar, para ver o que Ele quer te anunciar, para ver o que Ele quer manifestar para que a gente venha fazer. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.